Fala, galerinha abençoada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do SMK Cast, Empreender com Propósito. E hoje eu te convido a você mergulhar no mundo de propósito, empreendedorismo, porque a gente tem aqui um convidado de honra. Seja muito bem-vindo, Felipe Borba. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz em poder contribuir. Eu acredito muito que o conhecimento é uma das poucas coisas, se não a única, que na divisão gera multiplicação. Inclusive o novo livro que eu estou escrevendo tem uma frase que diz que conhecimento é liberdade, autoconhecimento é libertador, porque algumas pessoas elas possuem o conhecimento para construir coisas relevantes, mas elas mesmo sabendo o que fazer não fazem, porque elas não têm o autoconhecimento. Então o conhecimento nos traz liberdade, mas o autoconhecimento ele é libertador. E eu tenho certeza que esta troca de ideias aqui trará muita liberdade emocional e autoconhecimento às pessoas. Tenho certeza. Felipe, conte para nós mais detalhadamente quem é o Felipe. Nos conte um pouquinho da sua trajetória aí, como que você, a gente sabe que eu como te acompanho, que você vem de uma família de origem humilde, é um cara batalhador, é um cara que é uma inspiração para nós aí que somos empreendedores e queremos vencer também e ter uma jornada de sucesso como a tua. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, o que essa origem também de dificuldades, né? Podemos falar assim na parte financeira, porque você começou lá vendendo joias e empreendendo, né? Como isso te motivou para virar um empreendedor de sucesso, né? E hoje, né, atuando desenvolvendo pessoas e treinando e formando tantos líderes aí. Perfeito. Olhando para a minha trajetória, existem vários, eu chamo de ponto de virada, vários momentos que me levaram a um novo nível. E uma pessoa de sucesso, uma característica muito forte que ela tem, é conseguir lidar com situações e momentos desafiadores. E isso foi uma das coisas que eu aprendi na vida. E várias circunstâncias, vários momentos extremamente desafiadores que a vida me colocou, desde lá iniciando a minha trajetória de vida enquanto criança, lá na minha querida terra natal, Soledade, até hoje tendo um posicionamento de carreira com alunos em todos os estados do Brasil e também em alguns lugares do mundo, eu vejo que a gente passa por grandes desafios que nos faz aprender coisas novas, e o que muda sempre é o quão desenvolvido emocionalmente nós estamos. Dentro da ciência tem um termo que chama hormese. O que significa isso? Aquilo que não te mata te fortalece. Perfeito. Então é como os anticorpos. Quando o nosso corpo ele acaba recebendo um vírus, esse vírus, o nosso corpo começa a produzir anticorpos, e aí ali na frente o que acontece é que o nosso corpo vence ele. Quando esse vírus vier pela segunda vez, ele será menos nocivo para a nossa saúde, porque nós já produzimos anticorpos. Quando ele vier pela terceira vez, será menos ainda. Exatamente assim é a vida. Então todos os percalços que nós enfrentamos é a preparação para coisas maiores. E quando eu pego fragmentos da minha infância, eu posso trazer 3 pontos da origem de como tudo começou. Eu comecei a trabalhar com 8 anos. 8 anos eu vendia estátua de anjos, aqueles anjos de gesso. Sim. E eu vendia aquelas estátuas de anjo com 8 anos. E tem 3 fragmentos. Eu tenho um projeto que chama Fruto do Improvável, que é um projeto que vai ao ar nos próximos anos. E esse projeto Fruto do Improvável, ele nasceu aqui dentro e ele está sendo estruturado por um motivo muito simples. Eu sou um fruto do improvável, porque eu tenho uma memória de quando eu tinha 3 memórias por volta dos meus 8 anos. Uma das memórias era dentro de casa. O meu pai, uma pessoa muito afetiva, muito amorosa, e a minha mãe, uma pessoa que cobrava muito a educação, o fazer o que tem que ser feito, a disciplina, algumas vezes até de certa forma militar. Eu brinco bem Caxias. Eu brinco que a minha mãe ela era a juíza da segunda vara. Credo. Segunda vara de marmelo. De marmelo. Uma varinha de marmelo. Ela chamava de leve ardor sem ficar brava. E aí eu vim desse ambiente de muita dificuldade financeira, mas ao mesmo tempo um ambiente de muito amor, de afeto.
E eu vejo que isso foi a coisa mais poderosa que eu recebi na minha vida. Essa é uma memória muito forte, um ambiente de afeto. A segunda memória que eu tenho é um dia que nós estávamos jogando futebol, eu estudava em uma escola chamada Júlia Lopes de Almeida, na minha querida terra natal, Soledade. Do outro lado da rua tinha um campo de futebol, hoje lá tem casas. E nesse campo de futebol, lá nesse bairro onde essa escola fica, eu lembro que nós estávamos jogando futebol e tem um lugar lá que eles chamam de Cerro da Alegria, que é no bairro Expedicionário, lá onde eu morava. E um dia nós estávamos jogando futebol nesse campo, quando de repente eu escuto 3 vezes, pá, pá, pá. Aí eu olho para o lado, tinha um homem caminhando com uma arma, eu lembro até hoje, a arma assim sendo fumaça da ponta, um outro caído no chão, ele caminhando assim, cumprimentou uma pessoa e saiu. E aquele momento nunca mais saiu da minha mente, porque eu vi uma pessoa daqui a 10 metros de distância sendo morta assim. E aí depois daquilo eu vi pessoas sendo mortas a facadas, eu via briga de facão, eu via o que tu puder imaginar. E aí no meio onde eu estava inserido era marginalização, droga, assassinato. E eu tenho certeza que desde a minha infância eu tinha uma proximidade muito grande com Deus, que vem de família isso, a proximidade com Deus, principalmente a família pelo lado do meu pai, que eles têm essa conexão assim, e que foi de lá que eu aprendi isso. Não do lado da minha mãe também, mas esse lado é o que me trazia mais força disso. E eu tive 0 envolvimento com qualquer tipo de coisa relacionada a isso. E nós nos tornamos muito parecidos com o meio onde nós estamos inseridos. Sim. Então eu vejo que essa proximidade que eu tive com Deus foi o que me trouxe força para que eu me tornasse um fruto do improvável. Para ter saído daquele ambiente extremamente hostil e desafiador e ter a oportunidade hoje de poder contribuir na vida de milhares de empresários. E tu vê, né, que é lindo porque Deus adora usar improváveis. Isso é tremendo, né? E você fala sobre... você falando ali, eu anotei aqui, porque hoje, Felipe, eu tive um insight assim, cara, e eu disse, eu preciso anotar isso, porque eu preciso conversar sobre isso com o Felipe. E era no momento de devocional. E tu veja que lindo que é quando a gente tem princípios, com base em princípios de regras e isso, porque isso também é princípios bíblicos, que era da parte da tua mãe mais rígida, mas pro bem, e do amor. E que isso são as coisas fundamentais. Sim. E eu anotei porque eu quero conversar contigo sobre isso. E no momento de devocional, Felipe, assim, eu transbordei hoje. Porque eu disse, meu Deus, porque as pessoas elas olham para a Bíblia como um livro religioso apenas. Mas sim, se elas tivessem ideia que ele é um livro totalmente comportamental. Tem coisas tremendas ali, você vai saber muito bem me dizer se faz sentido o que eu identifiquei ali. Tem uma passagem em Jeremias, eu anotei uma parte dela, depois nós vamos deixar para o pessoal. Profeta das Nações. Profeta Jeremias, né? Que basicamente é esse o contexto, a frase ela é um pouquinho diferente ali o versículo, sim, mas depois nós vamos deixar. Jeremias 12:5, melhor dizendo. Se você se cansa com quem anda a pé, você nunca correrá com cavalos. Veja só, olha que tremenda essa passagem, Felipe. Por que eu transbordei hoje nesse momento devocional? Porque aqui o profeta Jeremias, ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito para ele, né? Todos nós temos um propósito que a gente identifica um propósito de vida. E Deus tinha falado para ele, olha, você vai passar dificuldades. E eu quis entrar eu não sabia que o momento que nós ia entrar nesse contexto, mas foi muito bom porque tu falou sobre isso na tua história. Você vai passar por dificuldades, mas não tema, que eu vou te fazer vencedor. Só siga no teu propósito. E daí, certo momento, começou lá uma conspiração, todo mundo falar que queria... Nós vamos exterminar Jeremias da face da terra. Nós vamos acabar com a mensagem dele. Começou crítica, começou tudo, pressão de tudo que é lado. Jeremias, o que ele fez? Paralisou. E ele parou de viver pelo propósito e ele começou a dar voz para tudo isso. E daí ele foi botar Deus na parede. Né? Aqui na passagem até ele fala lá, Deus, onde é que tu estás que tu não está fazendo justiça para mim?
Daí ele olhava para os ímpios, que ali na história dizia, eles só prosperam, e eu que estou fazendo, aqui tem um propósito maior, eu só estou em crise, E aqui fala nitidamente de crises. E é isso que eu identifiquei, assim, o comportamento, porque eu sempre uso muito seja forte e corajoso, e eu me identifico... Josué, seja forte e corajoso, essa é minha frase assim, que me move. Eu uso em tudo porque é o que realmente eu me apego todos os dias. Momento de dificuldade, momento de seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo, né? E aqui Deus diz para ele, se você se cansa com quem anda a pé, você nunca correrá com cavalos. Ou seja, se você não está pronto para vencer a fase que você está agora, ele está falando assim, se você está dando ouvidos para as pessoas que caminham, como é que eu vou te botar numa nova fase? Tu acha que a nova fase vai ser uma fase só de maravilhas? Daí até falar, como é que você vai te largar no Jordão se você está tropeçando em terra seca? Né? Ou seja, as pessoas, eu queria que você me ajudasse a entender por que as pessoas têm tanto essa dificuldade, Felipe. Aqui fala totalmente na parte comportamental e emocional. E a Bíblia fala muito sobre isso. Muito sobre a gente cuidar das nossas emoções, a gente se blindar. E ele está falando, aqui está dando uma certa, para a gente não se rebaixar, a gente não baixar o nível, a gente entender que a gente está caminhando para algo maior. Cara, para com isso. Esquece isso, esquece essas coisas, vai ler, vai estudar, vai colar em quem está vivendo o teu propósito. Vamos reagir, porque e eu vejo assim que as pessoas, o que as pessoas fazem, Felipe, no momento de crise e dificuldade? Elas se entregam, elas se acuam, porque não é fácil você passar por uma dificuldade financeira, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu conheço muito bem assim. Você tá lá com dívida, você não escolheu aquela situação. Daí o que acontece? O natural das pessoas parece que até quem você tem que resolver alguma coisa, parece que ele não entende, ele quer que você fique lá trancado. Você vai resolver alguma coisa assim? Não. Ou às vezes até mesmo no âmbito familiar ali, as pessoas não viveram nada que você vai viver no teu propósito e você está perdendo. E o que acontece? Por que Deus está sendo claro com ele? Cara, você está gastando energias com coisas desnecessárias. Como é que você vai correr com cavalos? Como é que você vai estar na outra fase se você se cansa com pessoas que andam a pé? Ou seja, o próprio leão, um predador, qualquer outro, ele alinha muito bem quando que ele vai entrar em caça. Por quê? Porque conforme for, se ele não tiver êxito, ele pode até morrer. Então ele investe as suas energias e as pessoas estão perdendo tanto tempo. A pessoa quando está em crise, eu não sei se está entendendo o meu raciocínio, mas assim, Felipe, eu vejo assim, muitas pessoas ansiosas e qualquer coisa tira a paz delas. Porque ela está em crise, aconteceu um barulho ali, ela já explode, ela não tem controle sobre as emoções. Ela está tropeçando em terra firme. Como que ela vai passar para outro nível se ela não consegue lidar com uma adversidade? A pessoa está num trabalho, ela só reclama do salário dela, quer mudar de função para ganhar mais. Mas como se ela não tem... Ou aquela pessoa que quando eu ganhar mais eu vou fazer. Não, você não está preparado para aquela fase para enfrentar os desafios e os problemas. Então eu queria que você me ajudasse a entender se faz sentido essa reflexão que eu estou trazendo, porque você é um cara que tem todo o conhecimento sobre emoções, e ninguém melhor que você para nos ajudar a entender, porque eu creio muito que isso faz muito sentido. Que as pessoas hoje, tem muitas pessoas vivendo em crise e elas travam, elas paralisam, elas começam, qualquer coisa tira as emoções dela de controle. E se você não tiver controle, se você não for forte e corajoso, Josué, falamos de Josué agora, Deus disse para ele, eu serei contigo, eu honrarei e tal, mas eu só te peço uma coisa, seja forte e corajoso. Ou seja, o papel de ser forte e corajoso era de Josué. Tu poderia, de uma forma mais ampla, contribuir com esse raciocínio? Eu não sei se faz sentido essa reflexão, entende, Felipe? Faz muito sentido. Eu vejo que a Bíblia não necessariamente ela está atrelada a uma experiência religiosa. Eu vejo que a maioria das pessoas elas estudam a Bíblia para fins teológicos, dentro do que elas fazem. Eu sempre estudei a Bíblia e nem imaginava treinar e desenvolver pessoas para fins sociológicos, para entender o impacto que aquele conhecimento, aquele conteúdo milenar que ali está, como que ele pode se encaixar no nosso dia a dia. E é impressionante, até eu lembro que eu fiz no meu canal do YouTube uma série em 2020, conectando ciência e Bíblia, mostrando vários dos princípios mais conhecidos da Bíblia, conectando com o que a ciência mostra. E aí uma coisa interessante nisso, e eu que sou das neurociências, é que
não existe nada que a ciência nos mostre, nos comprove, que já não esteja escrito através de parábolas na Bíblia. É impressionante, impressionante. E aí, quando nós começamos a observar isso, quando você falou ali sobre o andar, ninguém consegue correr em alta velocidade antes de correr em média velocidade. E ninguém consegue correr em média velocidade antes de correr. E ninguém consegue correr antes de aprender a andar. E ninguém aprende a andar antes de aprender a gatinhar. E assim são todos os projetos. E algumas pessoas, elas querem correr em alta velocidade, sendo que elas ainda não aprenderam a andar. E o grande desafio que eu percebo hoje, ajudando milhares de empresários, que é o foco maior do meu trabalho, comunicação, liderança, autocontrole, desenvolvimento emocional, que eles têm competência técnica muito elevada, mas eles têm um baixo nível de competências emocionais. Então as pessoas, elas sabem o que fazer, mas não fazem. Elas têm um conhecimento amplo, mas esse conhecimento elas não conseguem transformar em contratos, negócios, crescimento. Elas olham para a vida e colocam um ou quando deveria ser um e. O que eu posso ter na vida? Sucesso pessoal ou sucesso profissional? Não, não é sucesso pessoal ou sucesso profissional. É sucesso pessoal e sucesso profissional. O que é mais importante, vida pessoal ou vida profissional? O que é mais importante para um pássaro voar? Asa direita ou asa esquerda? Então, é importante termos a consciência de que a forma como nós observamos o mundo tem relação com como eu me sinto. Se eu estou preocupado, frustrado, ansioso, estressado, o mundo me parece ameaçador. Se eu estou equilibrado, resiliente, com autocontrole, o mundo me parece acolhedor. O mundo é o mesmo, mas a minha percepção acerca do mundo muda pela forma como eu me sinto. Porque para o meu cérebro, a imaginação ou a realidade ativa os mesmos circuitos do cérebro. Então, quando a pessoa tem uma grande dificuldade de manter o equilíbrio, ela vai ter que avaliar aonde está um momento da vida dela, onde ela desencadeou uma raiva exacerbada, uma injustiça, algo que aconteceu com ela e ela não digeriu muito bem essas emoções. E quando ela não digeriu muito bem essas emoções, criou basicamente um bloqueio no epicentro emocional. O epicentro é o núcleo causador de todas as coisas. Então, o epicentro emocional dessa pessoa, basicamente, ele está bloqueado. Então, toda dificuldade de equilíbrio esconde um aspecto emocional não resolvido. Às vezes pode ter sido lá na infância dela, pode ter sido na adolescência, em um relacionamento passado. Enquanto ela não resolver essa demanda emocional, essa pessoa colecionará procrastinação, falta de foco, irritabilidade, falta de acabativa, ou seja, começa várias coisas, mas não termina nenhuma delas. Muitas ideias, muitos começos, poucas realizações. E aí o que muitos têm a sensação é que eles precisam melhorar tecnicamente. E o que eles percebem? Profissionais com menos competência que eles, crescendo e se destacando muito mais, porque compreenderam que a real estrutura do funcionamento do ser humano são as suas emoções. E se a gente for fazer essa conexão, e eu vi que o assunto está indo para uma linha muito legal, muito profunda, que na maior parte do tempo a gente fala de cérebro, mente, negócios, e aqui a gente entrou com uma questão de espiritualidade sem fins religiosos, mas dessa consciência de uma das coisas que eu estudei muito na minha vida, não para fins de ensinar, mas para o meu autodesenvolvimento, que é os princípios de espiritualidade. E tem uma frase que diz assim: só se contenta com águas rasas quem nunca experienciou águas profundas. Então você que está assistindo esse podcast aqui, se prepara, porque aqui é profundidade, aqui não é para os acomodados. E tem uma passagem que Moisés queria salvar Israel da escravidão, e aí foi dito a ele: faça com que você tenha em suas mãos. E ele, um tanto inseguro, e quando a gente traz para o mundo dos negócios, para a nossa vida, sempre diante de grandes transformações, nós experimentamos a incerteza e a insegurança. Então, se alguém que está nos assistindo agora, nesse momento, está envolvido em um projeto, e você está com uma incerteza, uma insegurança em relação a esse projeto, seja forte e corajoso. Porque antes de grandes transformações, nós experienciamos isso, nós experimentamos isso. E é ter um bom desenvolvimento emocional para lidar com isso que fará com que nós vamos a uma nova fase. Porque os projetos é igual videogame. Você nunca vai para uma nova fase sem sair vitorioso na fase anterior, até chegar ao chefão.
E aí o jogo da vida é isso. Porque se nós não há crescimento na zona de conforto e não há conforto na zona de crescimento. Se nós estamos crescendo, vai ser desconfortável. E se está confortável, nós não estamos crescendo. Ou você está verde crescendo, ou você está maduro e apodrecendo. E aí que ao observarmos esse funcionamento do ser humano, algumas pessoas quando enfrentam incertezas, o mecanismo natural do cérebro por economia de energia, que é o papel primitivo, as pessoas têm uma tendência natural a desistirem diante disso. Mas é enfrentando isso que elas chegam lá. E aí quando Moisés sentiu essa incerteza, essa insegurança, mas ele teve fé. E fé é operante. Fé é acreditar naquilo que não pode ser visto. Isso é fé, acreditar naquilo que não pode ser visto. E aí foi dito a ele, faça com que você tenha em suas mãos. E ele, poxa, mas eu vou salvar Israel da escravidão com um cajado. Sim. E ele foi, e resumindo a história, operou milagres, salvou Israel da escravidão com aquele cajado. E aí eu pergunto para as pessoas, o que você tem feito com o que você tem em suas mãos? Você tem saúde, você tem oportunidade, você tem vida, você tem relacionamento, você tem um trabalho, você tem o mínimo necessário para dar o primeiro passo na direção? Faça com o que você tem em suas mãos. Nós não podemos querer grandes recursos antes de fazermos com os recursos que nós temos. Faça o que tem que ser feito com os recursos que você tem, até que você tenha melhores recursos. E aí a grande lição que isso nos traz é que o mesmo Moisés que foi lá e salvou Israel da escravidão, ele não herdou a terra prometida. Sim. E por que ele não herdou a terra prometida? Porque segundo a passagem ele ofendeu a rocha. Sim. Que era algo abençoado. Ou seja, está muito claro, ele não, mesmo tendo ajudado pessoas, pelo desequilíbrio emocional dele, ele não herdou o melhor da vida. Então eu posso ser uma pessoa maravilhosa, que ajudo todo mundo, mas se eu não me ajudar, se eu não estiver em equilíbrio emocional, eu não herdo a terra prometida. O que significa a terra prometida de uma forma muito simples? O crescimento financeiro, o equilíbrio no relacionamento, no casamento, um nível de sensação, de significado com a vida, o alcançar o nosso propósito. E algumas pessoas confundem propósito com profissão, e são duas coisas muito distintas. Sim. Elas deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, que tenta desanimar porque se vê incapaz de chegar lá. E quando nós crescemos e avançamos no meio que nós estamos inseridos, isso gera uma desordem emocional no meio. As pessoas querem nos ver bem. Sim. Mas nunca melhor do que elas. E não é porque elas são do mal, é pelo funcionamento do ser humano. Porque o instinto natural é estarmos no comodismo. Então quando alguém no ciclo social começa a se destacar, incomoda os outros, porque eles também terão que se movimentar, porque nós buscamos inconscientemente corresponder às expectativas do nosso ciclo social para ter o pertencimento. Moran Cerf, um neurocientista, que o estudo dele mostrou que 15 dias convivendo em um ciclo social, nós nos tornamos extremamente parecidos na forma de pensar, sentir e agir com aquele meio de forma inconsciente para pertencer, por ser acionado um eixo cerebral chamado símbolo subgenual, que entre outras funções é o cérebro social. Então eu tenho que ter uma blindagem emocional muito grande para que eu consiga alcançar, metaforicamente falando, agora a terra prometida, que é a prosperidade, que é o crescimento, que é a riqueza. Eu lembro que um dia um amigo que ele me disse o seguinte, ele é pastor, ele falou assim: Felipe, o nome do teu pai é João? Eu disse sim. E que dia tu nasceu? E eu disse 10/10. E ele disse: tu sabe o que diz na Bíblia em João 10:10? E eu disse sim. Só que nunca tinha pensado dessa forma, porque na Bíblia em João 10:10 diz: quero que terás vida e vida em abundância. Tudo que for diferente de abundância é um tipo de escassez, é uma disfunção, e toda disfunção ela precisa ser resolvida, porque senão ali na frente ela será prejudicial. Então se a gente for olhar pelo viés científico, pelo viés filosófico, pelo viés bíblico, em qualquer uma das linhas de estudo, o ponto de intersecção se dá o mesmo. Equilíbrio emocional é a resposta, não importa a pergunta. Que tremendo. Quanto ensinamento valioso. Tu estava falando ali, Felipe, eu estava transbordando, porque é impressionante as reflexões que tu trouxe. Totalmente o desequilíbrio ali de Moisés, porque Moisés, o que acontece? Ele já tinha saído a água da rocha. Sim. Só que ele não teve paciência em esperar o processo e ele quis fazer que fosse da mesma forma que antes. E veja bem, até saiu a água, mas teve uma consequência, porque Deus não queria fazer daquela forma. Ou seja, às vezes é nós assim na vida, porque nós achamos que toda crise vai ser o mesmo processo e não é o mesmo processo.
Cada crise nos ensina uma coisa, né, Felipe? E se a gente não controla nossas emoções, se a gente fica olhando para o redor, a gente não consegue, porque as pessoas têm uma dificuldade de ver a crise como um aperfeiçoamento. Jesus, quando ele foi para o deserto, o Espírito escolheu ir para o deserto, porque ele disse, eu preciso me preparar. E o que o inimigo fez lá, na história? Ele levou ele lá no pináculo, né? Botou lá no topo. Ele disse, olha, tudo isso aqui, eu te dou, confrontou ele na palavra, inclusive. E ele disse, não é nem só disso, né? Porque ele sabia que não era aquele momento. Ou quando ele falou do pão, ele disse, não, nem só de pão viverá homem. Então é uma escolha. E quando falou ali sobre, é tremendo, porque eu fico pensando em duas coisas que eu vi ali que você falou sobre a gente não olhar para a circunstância e aprender a celebrar o processo. Paulo, quando ele diz, tudo posso naquilo que me fortalece. Ele falava isso dentro de uma cadeia. Então não é a situação. Você tem que fazer o melhor com o que você tem, com o recurso. E você falou também sobre tudo, porque você pegou a Bíblia para você estudar, porque se as pessoas entendessem que ela é um manual, ela não é só um livro religioso, ela é também a revelação de Deus. Mas ali tem tudo o que a gente precisa. Você, como um cara que tem muito conhecimento, você foi lá e olhou, poxa, mas isso aqui os caras estão explicando hoje, isso aqui há milhares de anos já estava escrito e de uma forma que todos podem entender. Sim. Que tremendo. Então, tem tudo ali. Só que a própria palavra também diz, pessoas elas erram, pecam por falta de conhecimento, porque não busca. Então a gente tem o recurso. E o emocional faz toda a diferença, né, Felipe? Faz toda a diferença. Sim. Então, olha, que tremendo conteúdo tem pela frente aí. Aqui não é, que nem tu falou, não é coisa rasa. Aqui é conhecimento, é tremendo. Gostaria que tu compartilhasse também, Felipe, se você pudesse citar assim, quais foram os maiores desafios que tu teve nessa jornada para chegar ao sucesso, assim, que você disse, esse foi um grande desafio e eu venci, assim. Se pudesse citar algum. O ambiente, o meio que eu estava inserido, a comunicação, as humilhações e rejeições. E uma das coisas que foram muito desafiadoras na minha vida, por eu viver nesse ambiente hostil, automaticamente eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande. E era um processo inconsciente, porque eu precisava de ser aprovado. E é impressionante porque quando eu rompi essa barreira dessa necessidade, não que ela não existe, isso é natural do ser humano, eu tenho, você tem, é natural. Sim. O reconhecimento. Mas o que travava a minha vida era a preocupação do que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, e se der errado. Nossa, agora eu me identifiquei demais. Eu tinha medo de não ser o suficiente, sabe? Era um turbilhão de coisas. E todas essas coisas estavam interligadas com experiências emocionais que eu tinha vivido na minha infância e na minha adolescência. Quando eu identifiquei isso na Escola do Sucesso, que é um dos meus treinamentos, que já dá a gravação desse podcast, são 146 turmas. Sim. E tem um dos modos, que é o modo de autoconhecimento e desbloqueio de crenças, que antecede os módulos de neurovendas, liderança, negócios, empreendedorismo. Nesse módulo a gente faz um entendimento de todo o nosso padrão comportamental, desde o útero da nossa mãe, neuroembriologia, até o momento atual. E grande parte das nossas ações, elas são direcionadas para as nossas experiências de vida. Então o nosso cérebro está para cumprir um circuito que já está pré-instalado. Então, devido a experiências negativas que eu vivi, essas experiências todas me fizeram me colocar dentro de eu diria até de uma jaula. E algumas vezes a porta da jaula estava aberta, mas eu não conseguia perceber aquilo. Sêneca dizia, é impossível o homem enxergar quando a cegueira vem da mente. E aí algumas vezes eu não enxergava isso. Então, todos os meus grandes desafios, eles eram emocionais. Eu comecei a ajudar em casa com 8 anos, que o meu terceiro ponto, que o ambiente onde eu vivia inserido, o núcleo interno dentro de casa, que foram 2 pontos, e o terceiro foi começar a trabalhar aos 8 anos, que quando eu vendia anjo de gesso. Hoje, quando eu vejo essas crianças na sinaleira, eu sempre ajudo porque eu já fui uma delas. A diferença é que onde eu morava não tinha sinaleira. Mas fica mais difícil conversa. Eu ia nas casas vender os anjos de gesso e eu ajudava em casa desde os 8 anos. Eu nunca parei de ajudar. E aí eu lembro que nós nunca tivemos carro.
O primeiro carro da família fui eu com 17 para 18 anos que comprei um Gol quadrado 88 a álcool, detonado assim, um carro velho. Foi o primeiro carro da família. Era uma Até locomoção. 2015, nós morávamos em uma casa velha de madeira. Na aula introdutória do treinamento Escola do Sucesso, eu coloco a imagem lá na tela, onde a gente morou até 2015. Foi uma casa velha de madeira caindo os pedaços, assim. No fundo tinha uns palanques correndo para ela não cair. Chovia dentro. E essas circunstâncias, eu me perguntava muitas vezes, por que eu tinha que passar por isso? Por que eu tinha que viver isso? Não precisava ser assim. E eu não tinha maturidade para lidar com aquela circunstância. E aí, por não ter maturidade, eu culpava o mundo, culpava os meus pais. Por que eles não fizeram isso? Por que o pai do fulano tem um carro dia de chuva e meu pai não tem? Hoje, eu agradeço pelos meus pais não terem sido os pais que eu queria que eles fossem. Sim. Porque eles foram exatamente o que eles tinham que ser. A própria passagem que diz: honrai pai e mãe. Exato. Não diz honrai o pai e a mãe bom ou boa. Honrai pai e mãe, apesar de. Eles fizeram o que de melhor eles podiam com os recursos e circunstâncias que eles tinham. E quando você pode observar assim, ó, 100% das pessoas que alcançam prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, quando eu falo de sucesso, quando eu falo de riqueza, eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Na Escola do Sucesso, são 8 indicadores da prosperidade, da riqueza, do sucesso. O dinheiro é um deles. Muito importante, mas é 1/8. Tem gente que só tem isso. Está falido em todas as outras áreas da vida. É aquela famosa frase que diz: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é o dinheiro. E aí eu percebo claramente que eu não fui pobre, eu não tinha dinheiro. Mas a mentalidade que a circunstância que eu vivi me forçou a desenvolver foi o que me fez me tornar quem eu me tornei. E eu, quando eu digo me tornar quem eu me tornei, é eu em relação a mim mesmo. Sim. Jamais me colocando na frente de ninguém, no sentido eu comigo mesmo, de quem eu era e quem eu me tornei. É um fruto do improvável. E aí eu vejo que essas experiências todas, elas trouxeram inúmeros bloqueios por conta das humilhações, da rejeição, da autocobrança, das vulnerabilidades, todo esse contexto. E aí eu tinha todas essas vivências negativas que eu soube ressignificar na minha vida. E aí, na minha metodologia, é muito claro isso: toda dificuldade de riqueza, de prosperidade esconde um medo. E o meu medo era de não ser o suficiente, era o medo número 1. E o número 2 era de, eu diria assim, de fazer alguma coisa e o que as pessoas iam pensar daquilo que eu ia fazer. E isso era até tem uma passagem onde Jesus tinha operado milagres e aí ele caminhava junto com algumas pessoas com ele que viram tudo que ele proporcionou, lá a multiplicação dos peixes lá com Pedro e tudo mais. Então ele caminhava, quando uma das pessoas, um grupo o abordou e disse a ele: se você diz ser quem você diz ser, então transforme essa pedra em pão. Ele só sorriu e continuou a caminhada. E aí os outros perguntaram: poxa, mas se você tinha o poder para isso, por que você não provou para eles? Aí ele olha para eles e diz: porque quem é não precisa provar nada para ninguém. E eu tinha isso, eu precisava mostrar, provar. E isso era um câncer na minha vida. Isso é terrível, é terrível. Nossa, eu enfrentei muito isso. Eu acredito que eu evolui uns 100 anos quando eu consegui trabalhar isso na minha vida. Sim. Nossa, sim. Isso quem passa por isso é terrível. Eu tinha a mesma coisa. Eu não fazia vídeos, eu não fazia podcasts, sempre preocupado com aquilo. Hoje eu ainda tenho um pouco disso, mas em outra linhagem, que é o detalhismo. Eu gosto tudo nos mínimos detalhes, mas hoje eu não travo, tem que fazer, eu vou e faço. Então eu ainda tenho um detalhismo que ainda é um ponto que dá uma leve travada em mim, mas não na forma como aquilo é. Eu tinha muito isso, e ainda algumas coisas estou trabalhando que é nesse sentido, de querer fazer sempre muito bem com a preocupação, mas eu venci isso, sabe, hoje assim, tipo, eu não dou bola, mas eu me preocupava muito com o que os outros pensavam.
E eu queria muito mostrar as coisas, Felipe, por conta de que não era para ser mais que alguém, mas era para dizer assim, ó, eu consigo e posso. É diferente? Sim. Só que isso é uma tremenda... É terrível para quem enfrenta isso, porque isso é, como tu disse, é um bloqueio é absurdo, né? Sim. Mas que bom que a gente conseguiu e ainda a gente continua sempre evoluindo e aprendendo, né? Porque geralmente quem é assim realmente é muito detalhista, quer sempre fazer as coisas com excelência. Sim. E nem sempre a gente vai conseguir, é um processo, né? A gente vai evoluindo, a gente vai... E você falava ali, e é a maior verdade, porque quando a pessoa entende que a prosperidade, ela é um filme. Já diz o Flávio Augusto, a prosperidade, ela é um filme. Então, a tua prosperidade começou lá na casa de madeira. Porque, que nem você falou, se você tivesse uma história diferente para o propósito que você nasceu, sem dúvida, você não estaria. José foi líder da maior nação na época dele, ele controlou, mas ele precisou passar por uma prisão, ele precisou passar por todos os processos e ele precisou liderar em todos. Ele entrou na cadeia e ele liderou. Ele passou por todas as crises onde ele passou, ele se destacou. E em todas ele foi injustiçado, mas tudo aquilo contribuiu para ele chegar no propósito dele. Então, que nem você falava, os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam. E quantas pessoas ficam nessa desculpa, o ambiente que eu nasci, o ambiente que eu cresci. Não, honrar o pai e mãe não é tu ir lá e querer ser os teus avós, ser os pais deles. Não, honrar o teu pai é você se dar orgulho para ele, você dar amor, né? E viver a sua vida, cuidar da sua vida, que isso é honrar o pai e a mãe. Mas não ficar botando desculpa, né? Sim. Então isso é tremendo. Felipe, eu sei que você investiu milhões, literalmente, no seu conhecimento. O quanto esse conhecimento, porque além de tudo isso, você tem um dom natural. Eu acredito muito que a gente nasce com um propósito e a gente vai despertando os dons que a gente tem. Mas o quanto você vê que contribuiu todo esse investimento, porque nós somos o nosso maior investimento. As pessoas, elas não entendem, às vezes elas querem investir tanto como uma empresa. Vão lá, investem milhões. Agora, por exemplo, essa loja maravilhosa. Quantos milhões investido tem? Mas elas não investem nelas, no treinamento delas. E como você vê que esse treinamento milionário, inclusive, que você fez, estudando inclusive fora do país, contribuiu para o teu sucesso? E como você vê a importância para as pessoas buscarem investir na melhor ferramenta que elas têm, que é elas mesmas? Um outro podcast me fizeram uma pergunta: qual a sua maior virtude? E quando me perguntaram qual a minha maior virtude, eu respondi instantaneamente: eu nunca paro de aprender. Essa é a minha maior virtude. No meu livro, a frase tem 5 frases muito compartilhadas no Brasil, mas a mais compartilhada, até eu trouxe, tá ali no cara que eu vou te deixar. Obrigado. No meu livro, A Bíblia da Inteligência, a frase mais compartilhada é a frase que diz assim: saber é bom, saber muito é excelente, saber tudo é impossível, aprender constantemente é imprescindível. Nossa. E eu quase fali de tanto que eu investi em treinamentos. Só que eu tenho a consciência de tudo que eu vou construir na minha vida a partir de agora, que esse conhecimento trouxe. Lá em 2015, que foi um ano muito importante na minha vida, eu lembro que tinha um treinamento, o primeiro treinamento que eu fiz foi o treinamento do Tony Robbins em 2015, um treinamento que eu fui lá nos Estados Unidos fazer. E quando eu compartilho essa história, eu fui lá nos Estados Unidos fazer o treinamento, era comum as pessoas pensarem assim: mas o Felipe cara, deve ser os pais ricos, né? O Felipe deve ser... Imagina, o cara estudou lá nos Estados Unidos em 2015. O cara foi estudar com o Tony Robbins, o cara deve falar vários idiomas. Em 2015 meu inglês era yes, no, I don't speak English, car, house, dog, cat. I eat, I drink. E love. Era isso meu inglês. Então, eu não tinha condição de fazer o treinamento do Tony Robbins. Eu peguei um empréstimo para fazer o treinamento. Eu peguei um cartão de crédito que eu tinha e mais uns trocados. Tudo que entrava eu investia em treinamento. E aí eu consegui comprar o ticket, o pacote, tudo para fazer o treinamento. Essa história é muito engraçada, porque o pessoal que eu negociei, que intermediaram a ida para fazer o treinamento do Tony Robbins,
eu descobri que eles tinham tradução simultânea, porque o meu inglês era limitadíssimo, não teria condição de eu fazer um treinamento com o Tony Robbins. Eu descobri que tinha tradução simultânea. E eu fiz uma avaliação do treinamento, tudo mais, quanto custava. E aí eles me passaram o orçamento do treinamento. E eu fiquei muito feliz, porque eu ia poder fazer o treinamento, tinha tradução simultânea e tudo mais. Na semana do treinamento, eu descobri que a tradução simultânea não era inclusa no valor do ticket do treinamento. Eu não tinha dinheiro. Eu arrumei emprestado o dinheiro para conseguir pagar a tradução simultânea. E aí, eu lembro que eles perguntaram se eu queria foto com o Tony. Eu disse, óbvio que eu quero foto com o Tony Robbins. E aí, eu lembro que a pessoa me perguntou, tá bom, tu vai querer fazer no mesmo cartão? Você fazendo no mesmo cartão? E aí, a foto com ele lá custava, eu não lembro o valor exato, mas é como se fosse $2.000, assim, para fazer a foto com ele. Aí eu pensei, eu compro a passagem de ida, o ticket do treinamento e a passagem de volta, ou a passagem de ida, o ticket do treinamento e a foto com o Tony. Aí eu decidi voltar. E aí eu fiz várias fotos com ele, mas não com ele. Sim. Eu fazia uma selfie, assim, ele lá no fundo e eu aqui, eu tirando tenho várias registrando fotos, o momento, né? E aí, isso foi em 2015, março de 2015. E hoje eu vejo que existem alguns limitadores na vida das pessoas. Desses limitadores, são 4. Tempo, eu não diria nem limitadores, eu vou complementar. Limitadores e inibidores. Certo. Que as pessoas usam como justificativa para não fazer o que tem que ser feito. Desculpa. É, uma desculpa. Quem quer encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Número 1, tempo. Eu não tenho tempo. Número 2, dinheiro. Agora eu não posso gastar. Número 3, medo. Para não fazer o que tem que ser feito. Medo do sucesso, medo do fracasso, medo de não dar conta. Medo que os outros vão pensar. Medo de prosperar e deixar pessoas para trás. E o quarto é o cônjuge. O teu cônjuge, ou ele te potencializa ou ele te trava. Tremendo. Um relacionamento que não tem alinhamento de valores, a escola do sucesso, como ela é uma formação, elas são 7 módulos. Um dos módulos chama Ciência dos Relacionamentos. Nós entendemos de energia masculina e feminina, nós entendemos de regra de aproximação e regra de afastamento, nós entendemos o funcionamento do cromossomo XX e do cromossomo XY e o quanto isso impacta em termos de necessidade fisiológica e conectividade do casal. Tem gente que não sabe sobre relacionamento. Nós temos um módulo inteiro só sobre relacionamento. Não é o amor que sustenta uma relação, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Sim. E eu lá em 2015 eu tive que tomar essa decisão. E eu trabalhei 8 anos no ramo de telecomunicação, que era aquelas recargas de raspar atrás. Sim. De botar no telefone lá dentro. Eu raspava atrás e colocava recarga. Cartão de crédito, né? Como se fosse o cartão. De celular. Assim. Eu trabalhei 8 anos no ramo de telecomunicação. E aí lá, e quando eu falo telecomunicação, as pessoas imaginam isso aqui. Eu dando entrevista, não é esse tipo de telecomunicação. É o ramo. Eu vendia recargas de smartphone, não é o que nós estamos fazendo aqui. Isso é um treino. Sim. É habilidade, é o que eu desenvolvi. O The Big Voice, que é meu treinamento de comunicação oratória, onde eu ensino oratória e comunicação de alto nível. Sim. Então, eu lembro que aquele período que eu estava em transição para migrar do que eu fazia para o que eu faço hoje, eu em 2015, eu trabalhava das 8 da manhã ao meio-dia, parava meio-dia, 30 minutos, meio-dia e 30 eu voltava, e até 18 e 30. O dia inteiro nas operadoras. À noite eu ia vender os treinamentos. E aí eu era o financeiro, o marketing, o administrativo, eu era o vendedor, eu ministrava os treinamentos e eu trabalhava o dia inteiro no ramo de telecomunicação, porque eu precisava do dinheiro mesmo naquele ano. Eu não fiz uma ruptura, eu fiz uma transição em 2015 para fazer, durante 2 anos eu fazia as duas coisas. Eu dormia 4 horas. E o que eu fazia? Estudava. O que eu faço hoje. E aí o grande detalhe é que algumas pessoas elas têm um nível de desenvolvimento intelectual muito elevado, mas elas têm baixo nível de desenvolvimento emocional. Por exemplo, falar em público, se você pegar um auditório, 9 a cada 10 pessoas não tem essa habilidade desenvolvida. Pode ser que ela não tenha medo, mas entre não ter medo
impactar o auditório, tem um abismo. O curso tradicional de oratória hoje ele é obsoleto. É bizarro. Os cursos tradicionais de oratória, de você desinibir, de você aprender como usar a modulação do tom de voz, de você utilizar os gestos, isso tem tudo de graça no YouTube. É obsoleto. O que as pessoas precisam? Atividades específicas para romper a barreira do emocional e storytelling. Como que elas criam uma narrativa, uma história para prender a atenção das pessoas. E o grande desafio não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público, é o medo da exposição social. Por que isso acontece? Porque nós temos vivências e essas experiências de vida, elas foram moldando nossos medos. E quando a pessoa vai se expor diante de outras pessoas, eu lembro que eu vi um estudo, você deve ter percebido que eu sou maluco dos estudos, porque a gente quer das... Mas é o que a gente está falando, dos estudos, a importância, e tem tudo a ver com você, né? Porque... Sim, e eu lembro que nesse estudo ele mostrava que a rejeição social, a hipótese da rejeição social, pesa para o nível inconsciente, para o nosso sistema emocional, tanto quanto uma agressão física. A rejeição social, ser rejeitado socialmente, pesa tanto quanto uma agressão física. Você se colocaria em algum ambiente, em algum lugar que você tivesse a hipótese de ser agredido fisicamente? Não. Da mesma forma, as pessoas não se colocam em circunstâncias das quais elas possam ser rejeitadas. E de acordo com as experiências vividas, mas é difícil falar em público. Difícil é aquilo que você praticou pouco. Eu até 20 e poucos anos, eu vivi mais de 10 anos que só de pensar em falar em público eu tremia, dava branco, eu suava. Isso foi uma das grandes dores da minha vida que eu tive que romper para fazer o que eu faço hoje. E eu tive que vencer as demandas emocionais. E hoje tu ensina isso. Exato. Então o que acontece? Na nossa imersão, 50% da imersão é 100% focado em uma área do cérebro chamada... Nós temos o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área racional do cérebro. Agora, enquanto as pessoas nos ouvem, nos assistem, elas estão utilizando o córtex pré-frontal para refletir sobre o que nós estamos falando. Se fosse fazer uma neuroimagem, teria um fluxo de sangue muito maior no córtex pré-frontal, que é a área racional. Embaixo do córtex pré-frontal, nós temos o córtex órbito-frontal. Qual que é a função do órbito-frontal? Dar dimensão ao medo, por instinto de sobrevivência. Então, quando a pessoa ela tem uma insegurança social, quando ela se coloca diante da circunstância de falar em público, acontece uma coisa chamada sequestro da amígdala. A amígdala, as pessoas não tiraram ela como alguns pensam. O nome do que eles tiraram chama tonsilas palatinas. A amígdala é a amígdala cerebral, é um bulbo de 2,5 centímetros. E esse bulbo é responsável pelo sistema de luta ou fuga. Então, quando a pessoa pensa em falar em público, ela pensa em dar uma entrevista em um podcast, ela vai falar em público e aí coloca um monte de slide e fica lendo os negócios lá como se as pessoas não soubessem ler. Isso é obsoleto. Tu tem que ter uma habilidade de comunicação capaz de envolver as pessoas sem ter que ficar rolando slide. Aquilo compete a atenção, gera distração e toda a informação vai parar na memória de curto prazo. E pouquíssimos profissionais ficam horas e horas comunicando sem ter que seguir um slide, um script, alguma coisa. Esses são os poucos que se destacam. Qual é a característica em comum? Essa pessoa tem muito bem desenvolvida as áreas emocionais em relação à comunicação, exposição social. E é isso que o The Big Voice vem de a grande voz. The Big Voice, no treinamento de comunicação oratória, 50% é desenvolvimento emocional, para as pessoas diminuir a atividade do órbito frontal. Então quer dizer que é um milagre? De forma alguma. O que acontece? Se eu diminuo a dimensão do medo no órbito frontal, o meu cérebro me permite utilizar mais a área racional. Então, quando nós temos metodologias, exercícios práticos para diminuir a dimensão do medo, a pessoa começa a ter desempenho. E aí eu vejo muitos dos meus alunos se tornando treinadores de comunicação depois. Eu vejo meus alunos dando entrevistas, gravando podcasts. Eu vejo meus alunos fazendo lives que não faziam nem stories. Eu vejo eles gravando vídeo. Eu vejo eles falando para auditórios lotados, porque eles aprenderam as técnicas de oratória. Não. A maior parte deles já passaram por outro treinamento de oratória anteriormente e não resolveu o problema deles. Aí eles vêm lá para resolver, porque alguns vão lá, custa R$500, custa R$1.000, então esse aqui é mais barato, eu vou lá. Sim. E é aquilo, barato custa caro. Eles fazem, gastam 500 aqui, mais 1.000 lá, mais 2.000 aqui, mais 500 aqui, mais 200 lá, mais 200 aonde, e mais aqui e ali, quando vê, deu 3 vezes maior o valor, não resolveu o problema deles. Eles vão só pelo preço, não pelo valor. Né?
Preço é um número, valor vem de valorização. Exato. É a importância que aquilo trará para sua vida. Então, Sabe se que... eu não aprender a lidar com as emoções, eu nunca resolvo nada. Sabe que não é à toa, Felipe, que você criou um livro que se chama A Bíblia da Inteligência. Porque o que você faz é espetacular. Qual que foi o maior líder da história? Qual foi o maior contador de histórias? Jesus era um contador de histórias. Sim. Em parábolas, para que todos, e os sábios inclusive ficavam perdidos. Ou seja, você falou a coisa que para mim é o que mais faz fundamento. Porque se você não sabe contar uma história, não tem como você gerar conexão na vida das pessoas. A técnica, as pessoas, tu pega pessoas que não saem dentro de um quarto, Felipe, é capaz, ela vai te falar todas as linguagens que tem na comunicação, ela pode falar tudo, parte técnica, mas ela não sabe contar uma história. E o que mais as pessoas querem ouvir é a nossa história. Exato. É quem a gente é a gente gerar a verdade, a gente mostrar a conexão. A conexão só existe com história. Sim. É que você falou, storytelling. Só que as pessoas não... por que elas não conseguem? Porque elas não foram tratadas pelas ferramentas emocionais. Exato. Que o teu treinamento é totalmente focado antes de... Vamos falar da parte técnica. E tem gente que não sabe que isso é importante, nem sabe que existe ou não acredita, que é pior ainda. Pior ainda. E até eu estava procurando uma passagem, olha só, Provérbios. Tá? Provérbios. Provérbios, né? Não precisa mais nada, só vou falar que é Provérbios. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como uma cidade com muros derrubados, ou seja, uma cidade sem proteção. A gente não tem proteção, porque a gente fica exposto. Então a gente precisa saber controlar as emoções. E isso que é impressionante, né? E por isso que eu vejo que tu está tendo cada vez mais sucesso. Primeiro, que você pegou a Bíblia, você estudou ela e você disse, não, eu vou... E não, eu não consigo ver uma... Hoje eu entendo muito bem por que é a Bíblia da inteligência. Porque tem muitos princípios ali que estão na Bíblia. A parte da Bíblia que é a parte de ensino mesmo. Sim. E porque é tremendo. Como tu falou, eu fui estudar para ver cientificamente. Porque você não é apenas alguém que você não é um coach. Não. Deus que me perdoe. Não é nem próximo disso. Eu tenho profissionais que são... Tem profissionais muito bons, mas eu preciso respeitar a tua... profissionais hoje, que salve-se quem puder. Exato. Então, mas você foi além, você estudou a mente, você tem ferramentas que ajudam a pessoa a vencer esses de uma forma, mas que nem você falou, mas a parte espiritual precisa estar alinhada com a parte emocional. Perfeito. Então, uma coisa conecta a outra, né? Eu sei muito bem, todos sabem, acredito que a gente fala para muitos empreendedores, não tem como eles não saber que você treina as maiores empresas aí, treina em times. Essa semana foi uma briga para a gente achar um dia, porque ele estava todo dia em treinamento. Então, e fico muito alegre por ele ter se esforçado para vir, porque o Felipe tem uma agenda muito louca, né, Felipe? E o podcast, pode ser que a pessoa está assistindo em 2030, sendo gravado quase nas vésperas de Natal. Não, tem até um pinheirinho ali. É verdade. Olha a honra que estamos tendo. Tudo isso para gerar um conteúdo de valor para você começar o ano com tudo. Felipe, o que você vê? Com todas essas pessoas que são milhares de alunos que passou, milhares de palestras que você já fez, o que você identifica das experiências vividas nessas palestras para o empreendedorismo com um propósito e sucesso? O primeiro é compreender que propósito, propósito, ele tem a via mais científica, mas ele tem essa conectividade espiritual. Então, a primeira coisa que eu gosto quando falo de propósito é fazer as pessoas compreender o seguinte: tem propósito maior do que você ter uma boa relação com o teu cônjuge? Tem propósito maior do que você ter equilíbrio emocional? Tem propósito maior do que você ser um pai incrível, um filho incrível? Tem propósito maior do que você sorrir para as pessoas, do que você contribuir para as pessoas, de você amar pessoas? Esse é a base de tudo, do propósito. É o dia a dia. O dia a dia. Eu tenho uma esteira de produtos e treinamentos bem profunda. E um dos meus treinamentos chama Superação, que é uma imersão de 2 dias e noites, 100% focado no desenvolvimento das competências emocionais. E lá
no Superação são edições para 300, 400, 500, tem edições com 600 pessoas. Lá no Superação, a gente utiliza um telão, mas é gigante assim o telão. Tu olha para um lado para o outro, assim, ele é gigante, gigante, telão de LED. Sim. E aí painel. tem uma imagem estática, é um painel de LED, e aí tem uma imagem estática que fica assim no painel, que é uma foto lá com as logos do treinamento, mas uma imagem muito linda, que fica estático lá no telão. E aí eu pergunto para as pessoas, gente, vocês estão vendo essa imagem aqui? E eles, sim. Quando você olha, o que você vê? Uma imagem? Ok. Só que essa imagem aqui, eu posso não entender de tecnologia, mas ela é composta por talvez bilhões, talvez trilhões de pixels. Essa imagem é composta por pixels. Você olha assim, você não consegue enxergar o pixel ali. Você não consegue enxergar um pixel, um olho nu. Mas a imagem é composta por pixels. Para formar essa imagem, o que você enxerga? A imagem formatada. O nosso dia a dia são pixels. A imagem da nossa vida, a fotografia hoje, o saldo na nossa conta, o peso na balança, os níveis bioquímicos, os níveis de satisfação com a vida, a qualidade dos relacionamentos, a qualidade emocional, tudo isso é a fotografia. Mas isso tudo é um resultado dos nossos pixels. Então o que é o meu dia a dia? Meu dia a dia são mini vidas da vida que eu estou vivendo hoje. Então a minha fotografia de hoje, se eu quero saber como foi o meu passado, eu tenho que olhar para o que eu estou vivendo hoje. Se eu quero saber como será o meu futuro, eu tenho que olhar para o que eu estou fazendo hoje. E algumas vezes, se o que eu estou fazendo não tem um contraste, não tem, deixa eu melhorar o termo, congruência. Se o que eu estou fazendo hoje não tem congruência com o meu propósito, com a vida que eu almejo viver, eu sou um iludido. E aí, propósito, é importante ter a consciência de que eu só consigo amplificar e enxergar o meu propósito quando eu estou resolvido, eu comigo mesmo, eu com a minha família e eu com o mundo. Descobre a sua identidade. Exato. Então, e a nossa identidade, ela é formatada pelas experiências de vida e o meio inserido. Visão dos pais, visão social e autoimagem. Isso determina a minha identidade. Visão dos pais, visão social e autoimagem. Uma das coisas mais ilusórias que existe, até que tenhamos um bom nível de desenvolvimento espiritual e emocional, a maior ilusão que existe é o livre-arbítrio. Todos temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem quem tem um alto nível de desenvolvimento emocional e espiritual. Porque se eu não entendo nada disso que nós estamos falando aqui, livre-arbítrio não existe. Porque eu sou um produto de um ambiente. O que é o destino de uma pessoa? Um produto do agora. O futuro é um produto do agora. Nós somos um produto do ambiente, o idioma que nós falamos, não somos nós quem escolhemos, é porque nós estamos inseridos naquela família. Eu estudei nos últimos anos muito epigenética, desde a linhagem lá de Bruce Lipton, do livro A Biologia da Crença, até os estudos mais recentes de epigenética. A epigenética é o impacto que o ambiente causa em todo o nosso funcionamento psicológico, emocional e fisiológico. Então, a epigenética é um termo ainda, de certa forma, novo. Faz poucos anos que a epigenética é estudada de uma forma mais profunda. E ele é o impacto do ambiente. Então, nós podemos ter uma expressão genética ou silenciar dos genes. Eu posso ter em mim genes que desencadeariam determinadas comorbidades. Se eu souber silenciar esses genes, eles não serão expressos, a menos que eu entre em desequilíbrio emocional, porque aí eu causo uma ruptura no funcionamento na parte íntima da célula. Nas neurociências, tem um campo, não só nas neurociências, mas no campo da ciência em si, tem um campo chamado PNI, Psiconeuroimunologia, que é um campo que comprova o impacto que as nossas emoções têm no nosso sistema imunológico. Sempre antes de desencadear qualquer tipo de comorbidades, de doenças, até mesmo câncer, a pessoa teve uma questão emocional muito profunda na vida dela. Você pode perguntar para uma pessoa que desencadeou câncer na vida dela: o que aconteceu na tua vida emocional 2 anos, no período de 2 anos antes do câncer ser manifestado?
Sempre vai ter uma falência financeira, um divórcio, uma mágoa não resolvida, alguém que ela teve um problema e nunca resolveu e sentia ódio daquilo, uma perda de um ente querido que ela não soube digerir aquela situação. Sempre você encontra algo não resolvido. Se você observar os últimos anos, não tem tido um aumento exacerbado do número de morte súbita, infarto, doenças neurodegenerativas, entre outras? Sim. O que está desencadeando isso? Alta ativação em um eixo chamado HPA, hipotalâmico pituitário adrenal. Alto índice de adrenalina e norepinefrina, que é a adrenalina produzida a partir do cérebro, e cortisol. O estresse. Os nossos ancestrais, eles não tinham acesso a muitas coisas que prejudicam a saúde das pessoas que elas têm hoje consomem. Eles não tinham isso. E os nossos ancestrais morriam com 30 e poucos anos. 40 anos era um idoso dos nossos ancestrais. Por que eles morriam muito cedo? É só porque eles não tinham o avanço da medicina, da tecnologia, da farmacologia. Não era só isso. Eles viviam menos porque o tempo todo o cérebro deles estava em estado de luta ou fuga, o dia inteiro. Passava um predador, tinha que subir numa árvore, entrar em uma caverna, se reunir em um grupo para combater, para conseguir sobreviver. Passava uma caça e tinha que correr atrás para garantir o sustento. Alta ativação na amígdala cerebral também. Então, alto estresse. O que o estresse agudo faz? Neuroinflamação. Neuroinflamação vai afetar todo o teu funcionamento do nervo vago. Nervo vago é a ligação intestino, coração, cérebro. O coração não está mais aguentando. Sim. Ele não consegue mais suportar o que as pessoas estão sentindo. Por quê? Porque a imaginação ou a realidade ativa os mesmos circuitos do cérebro. Se as pessoas não aprenderem e se aprofundarem no que eu estou falando aqui, vai piorar. E muito. E aí quando a gente fala isso, não são uma pessoa que faleceu. É uma vida, uma família destruída. É um sonho, é um projeto. Quando eu sofri isso na pele, com o falecimento do meu pai há 2 anos. E estou aprendendo a lidar com isso ainda. Foi um baque assim que me desconstruiu. Sim. E eu tive que aprender a me reconstruir. Estou aprendendo, hein? Eu brinco na aula introdutória da Escola do Sucesso, eu digo assim, eu queria ter 2 coisas na vida. Todo o dinheiro que as pessoas pensam que eu tenho, só elas sabem os perrengues que foram até aqui, mas eu sei tudo que eu vou construir nos próximos anos. E a segunda coisa, eu queria saber lidar com a ausência física do meu pai, igual as pessoas pensam que eu sei. E aí, essas vivências que as pessoas estão vivendo no campo emocional, está afetando o propósito. Elas não conseguem enxergar propósito porque elas estão... Se você fala em inflamação, hoje tem pessoas que não sabem o seu índice de homocisteína, PCR, a polipoproteína B dividida por apolipoproteína A, para avaliar todos os níveis de inflamação e a predisposição para riscos cardiovasculares. Elas não sabem nada disso, mas ela olha ali e está aparentemente saudável, mas Sim. pode estar altamente inflamada. E aí a inflamação, por exemplo, a microbiota intestinal inflamada vai causar uma inflamação no microbioma. O que é isso? Cérebro, tudo onde tem mucosa. Então o nosso cérebro, ele faz parte do microbioma. Então o intestino inflamado é um cérebro inflamado, gera neuroinflamação. E aí o que a neuroinflamação faz? Estresse agudo. Então inflamação gera estresse agudo gera inflamação. Tem gente que é 100% fitness. Nunca consegue vencer a inflamação. Tem gente que se alimenta corretamente, pratica atividade física, toma água suficiente, mas é estressado. Vai estar inflamado igual por neuroinflamação. O corpo reage à mente, a mente reage ao corpo. Então eu tenho que ter essa consciência. É claro que aqui a gente está falando de uma forma mais rápida. Na Escola do Sucesso eu tenho um módulo inteiro sobre isso, que é o módulo de equilíbrio emocional e saúde mental. As pessoas que não emergir profundamente nisso e compreenderem que é isso que leva ao crescimento na carreira, a riqueza, a dinheiro, a bons relacionamentos, a conexão espiritual e não o contrário. O grande desafio hoje é que as pessoas estão buscando a resposta no lugar errado. Sim. As coisas não estão funcionando para mim. Aí eu compro uma coisa nova. Tem um livro que chama Nação Dopamina. Nação Dopamina. Eu brinco dentro também de um dos treinamentos da geração dublê. O que é a geração dublê?
Tem pessoas que tu olha, ela fala contigo lá no WhatsApp, no Instagram, tu olha assim a pessoa, nossa, toda desenvolvida, avantajada esteticamente. Quando a pessoa aparece fisicamente na tua frente, tu diz, quem que é você mesmo? Eu falei contigo aqui hoje. Não é a mesma pessoa. Ué. Tem dublê de rico, tem dublê de treinador, tem cada coisa no meu ramo. Isso atrapalha muito, sabe? Porque é uma dor que a gente tem na equipe de desenvolvimento. Porque infelizmente as pessoas vão para treinamentos altamente motivacionais ou para dublê de trainer que não entende nada de neurociência. Eu fico imaginando como que quem não entende de cérebro, que é o que causa a mudança, vai treinar alguém. Sim. É a mesma coisa que a pessoa ser mecânico, ele ser um mecânico e não saber arrumar o motor do carro, mas ele é mecânico. É a mesma coisa que eu vejo que uma pessoa não entende de forma aprofundada de neurociências. Porque o que eu estou falando aqui é de uma forma bem superficial e simples, para que fique didático para todos que estão nos assistindo. Mas o nível de, por exemplo, cérebro. Quando a gente fala em cérebro, o que é o cérebro? O diencéfalo e o hemisfério cerebrais. Isso é cérebro. Grande parte do que é falado do cérebro não é necessariamente cérebro, é só didático a citação. No módulo de neurovendas, na Escola do Sucesso, nós estudamos sobre o diencéfalo, que é um campo chamado Decision Science. O diencéfalo é o encontro do tálamo sensorial com o hipotálamo. É onde reside a tomada de decisão do cérebro de uma pessoa. Então, se eu entendo de vendas, mas não entendo de neurovendas, eu continuo sem vender mesmo entendendo as técnicas. Eu ministro muito treinamento de neurovendas nas empresas. Todas as técnicas que eles aprenderam começam a funcionar, porque eu preciso antes entender de pessoas. Claro. Venda 100%. É conexão, é total. Exato. É tu entender a dor do outro. Isso é a venda, porque as pessoas hoje elas não entenderam que a venda é uma conexão, é você saber o que eu posso te servir. Exato. Né? E tu vê que faz todo sentido que a passagem que a gente leu lá no início. Quantas pessoas, ou seja, se tu não consegue andar com quem está a pé, como é que tu vai andar com cavalos? Ou seja, você está olhando para a situação. Quantas pessoas têm endeusando uma morte? Quantas pessoas têm endeusando um problema, maximizando uma situação de crise ou colocando no desespero? É isso aí. Você não está olhando para o que realmente... E como é impressionante, Felipe, as grandes mentes, as mentes brilhantes, elas pensam, tu começa a conversar e tu começa a ver que elas se conectam aos pensamentos. E você estava falando ali sobre os pixels. Na hora, eu participei de um treinamento onde Flávio Augusto trouxe uma palestra e ele falava, é melhor ser próspero ou é melhor ter riqueza? Olha só. Prosperidade é um filme que a gente falou. Prosperidade é um filme. A riqueza é uma foto. É um pixel. Então, que nem você falou, é uma das mini... Né? Então é isso aí. Um frame, que a gente fala, né, que pode ser um pixel. Um frame é uma situação. A riqueza em si, vamos falar do dinheiro, é uma ferramenta que te traz uma coisa, mas ela não é Agora, a prosperidade, ela é um filme. Né? Então são os pixels. São os pixels, vários pixels que montam uma história. Sim. Que isso é ser próspero, né? Então essa sequência que você falou também sobre o livre-arbítrio. As pessoas não têm o livre-arbítrio. Não, estão condicionadas ao sistema. Porque elas não sabem escolher. O teu nome não foi você que Exato. escolheu. O teu aniversário de um ano não foi Os princípios que você teve acesso lá no início não foi você que escolheu. A tua língua... Não foi você, foi onde você nasceu, onde você... Então, se você não tem conhecimento, você não tem propriedades, você não tem poder de escolha. A própria palavra diz, se vocês não têm porque não oram. E quando oram, não sabem pedir. Orar e vigiar. Né? A pessoa não sabe, elas não sabem para onde sair, porque elas não têm controle, elas não têm... Então precisa ter esse controle sobre as emoções, precisa aprender e estar aberta para isso. E procurar pessoas que têm capacidade, condições, tem muito profissional bom. Mas como tu disse, tem muito profissional que... E isso atrapalha, por quê? Porque as pessoas veem isso nas redes sociais, claro. Esses perfis de treinadores. E é muita mentira hoje, por ser escalável, é muito fácil. Arrasta para cima que eu vou te ensinar como ter um carro, um avião igual o meu. Cada história de cada um é única, tu não vai ter um carro igual e um avião se você fizer exatamente o que ele está te dizendo. É isso aí, a história de cada um é única. Porque ele fez aquilo vai funcionar para ti, porque a tua história é a tua história. Os bloqueios deles são os bloqueios deles.
E tem uma questão importante que é, cada ser humano ele é único. Exato. Ele é um DNA único, cada ser humano é único. E se nós somos únicos, não é relevante tentarmos descobrir o que isso significa. Fica aí a dica. Então, é exatamente, se eu pegar e fazer toda a trajetória do Felipe, não vou ter o mesmo sucesso, Felipe. É isso que a pessoa interesseira, ela não entende. Hoje se fala muito em network, Felipe. As pessoas não entenderam o que é network. Network é você ser interessante, você ser intencional. Antes de ser interesseiro. É óbvio que a gente quer crescer, que a gente quer evoluir, a gente quer colar em quem conecta com aquele campo que a gente quer chegar. Mas para você ser um cara bom de relacionamento, você primeiro, isso é bíblico também, há mais graça em dar, mais graça em servir do que receber. Eu preciso servir, eu vou lá e sirvo na vida do Felipe, ele vai me servir também. É uma reciprocidade. Então as pessoas não entenderam, elas são interesseiras, ou elas são assim, surgiu um negócio novo lá, o cara está ganhando dinheiro, eu vou começar a dar treinamento que nem o Felipe. Ela não vê todo o processo, ela não vê quantas noites em claro, quanto ela precisou, quantas crises ela passou para investir em treinamento, quanta luta ela passou desde a infância para construir o eu que ela é hoje, para ser esse ser humano único, para ter essa propriedade única, para poder falar, para poder transmitir de forma única. Sim. Eu queria que você compartilhasse aqui, Felipe, para nós, se possível, a história de alguém assim, que teve uma transformação, de uma pessoa que passou por você, por um treinamento seu, que você pegou e você diz assim, essa história aqui é uma história digna de eu usar de testemunho, de uma pessoa que, se você não quiser, não precisa citar nome, mas que você diz assim, nossa, essa pessoa aqui, o que aconteceu na vida dela foi extraordinário. Nós fizemos uma série de 1000 depoimentos dos nossos alunos. E é linda essa série. E eu me emociono porque às vezes as pessoas dizem assim, Felipe, tu está feliz com tudo isso que está acontecendo na tua vida? Eu digo, eu não estou apenas feliz pelo que está acontecendo na minha vida. Eu sou feliz pelo que está acontecendo através da minha vida. Canal. E nessa série de 1000 depoimentos dos nossos alunos, fizemos 100 estudos de casos, visitando a empresa com filmagem, assim, dá para ficar dias contando cases. Eu acredito que nós somos o treinamento na América Latina que mais tem estudos de casos e cases, porque tem uma taxa de satisfação de 99,3%. Nossa. Ou seja, 7 a cada 1000 vai e acha ruim, não gosta, não tem proveito. 7 a cada 1000. 99,3% de satisfação. Então tem muitos lugares que você vê um monte de depoimento, mas passou 100 mil pessoas para ter 1000. Para ter 1000. A gente passou 10 mil para ter uma série de 1000 depoimentos. E entre números, eu vou citar um que a gente colheu ontem. Olha aí. Um relato que a gente colheu ontem. E eu falo abertamente porque ele gravou abertamente, é um grande amigo, o João Adolfo. O João Adolfo é uma pessoa legal para você. Vamos trazer, fica aí o convite pro João. Sim. Vamos trazer ele, sim, Felipe. Ele contou no depoimento dele ontem que quando ele foi fazer o meu treinamento de Escola de Sucesso, ele não tinha dinheiro para pagar. Ele não tinha cartão de crédito, porque ele não tinha mais limite. E ele fez o parcelamento em 15 vezes no cheque para ele participar do treinamento. Ele foi, ele chegava antes, saía depois e aplicou tudo que ele aprendeu lá dentro. Hoje ele é um dos maiores, se não o maior no Brasil, ensinando pessoas a alavancar a carreira delas no YouTube. Ele tem milhões de views mensais no YouTube, tem 2 canais com mais de 1 milhão de inscritos, uma série de canais com mais de 100 mil inscritos, revolucionou a outra empresa dele, que é a João Financeira. Ele teve uma grande revolução assim, e foi lindo. E ver o relato dele, eu me emocionei ontem assistindo, e ele contando tudo começou lá dentro, essa transição. Mas ele é um cara de ação, ele vai, ele coloca em prática e faz acontecer. Não tem significado maior quando a gente vê que o nosso trabalho gera transformação. Sim. E isso só acontece através de um propósito maior. A chave da riqueza chama-se servir. A própria Bíblia diz, maior é o que serve. Jesus diz, quando Jesus pega lá para lavar os pés, ele diz, negativo, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele diz,
Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não entendeu nada. Sim. Porque maior é o que serve. E quem se alegra com o sucesso do outro, já entendeu tudo. Já entendeu tudo. Enquanto você não está vivendo o teu sucesso, celebra o sucesso do outro. Perfeito. É isso aí. Além da Fundação Felipe Borba, tem algum outro meio, alguma outra coisa que você, Felipe, faça para proporcionar mudança, gerar transformação na vida das pessoas, Felipe? De forma assim mais assim missionária mesmo, assim, aquela parte mais, né, não profissionalmente falando, porque eu sei que você tem uma fundação, né, que ajuda muitas pessoas. Você tem algum outro projeto ou alguma coisa pessoal que você use para ajudar e inspirar pessoas? Nós temos ações sociais com palestras de desenvolvimento emocional para pessoas que cuidam de pessoas. Existem casas de abrigo, de vulnerabilidade social, de pessoas com câncer e uma série dessas questões relacionadas à vulnerabilidade fisiológica, vulnerabilidade física, social. E nós temos um projeto que eu ministro palestras e treinamentos para as pessoas que cuidam dessas pessoas. Certo. Como autor do livro, né, A Bíblia da Inteligência, qual a mensagem principal que você quer transmitir através dessa obra? E como isso está te trazendo também na parte empreendedora, que faz parte desse teu sucesso? O livro ele é desenvolvido em 4 inteligências: inteligência emocional, inteligência social, inteligência intelectual e inteligência profissional. São as 4 inteligências que levam à sabedoria. Porque o inteligente, ele sai de um buraco que o sábio jamais cairia. Então o livro chama A Bíblia da Inteligência, mas a união das 4 inteligências leva à sabedoria. E uma das essências que tem lá dentro, que eu ensino sobre essas 4 inteligências, mas é o poder do pouco. É o poder do pouco, porque às vezes a pessoa pensa assim: Felipe, mas o livro é quase 400 páginas. Tá ok, quase 400 páginas. Mas se você ler só 10 páginas por dia, 40 dias tu lê o livro inteiro. O poder do pouco. E ele é o primeiro, porque eu tenho um post que vai ao ar, que é um post que diz assim, ele não está no ar ainda, ele vai, que é um post que diz assim, ó: eu nunca li um livro. E as pessoas pensam: como você nunca leu um livro? Eu sempre estudei os livros. É isso que eu vejo hoje. Eu não lia livros, eu ia anotando, rabiscando, eu usava os marca-texto, aqueles verde, ia lá. Então o que eu sempre fiz? Eu estudei os livros, não apenas li os livros. Eu já li mais de 300 livros e medito há mais de 3.000 dias consecutivos. E como que eu cheguei a ler 300 livros? Lendo 10 páginas por dia. É aquele ditado, né? Não precisa ser grande para começar, mas para ser grande precisa começar. Sim. Seja grande ainda que esteja pequeno. Exatamente. E no livro, uma das coisas que eu faço é, como eu sempre estudei livros, eu ia fazendo os resumos, circulando as partes mais importantes. O livro ele foi desenvolvido em uma linguagem epistemológica muito profunda. Uma linguagem epistemológica. Ele até está dentro de uma caixa. Depois, se alguém quiser pegar ele, eu posso mostrar um aqui. Consegue pegar lá para nós, lá, Diogo? Só que a chave está no porta-mala aqui, Bruno. Está no porta-mala, né? Já vamos. Caixa fechada. Se quiser pegar a caixa ali, aí vai ter que abrir a caixa. Tem problema, é isso aí. Vamos mostrar qual que é já, o pessoal já ter esse acesso aí também. Acho que não abriu. Não, só puxar. Aí. Nesse livro, A Bíblia da Inteligência, ele foi desenvolvido para 3 tipos de leitores: leitor iniciante, intermediário e avançado. Por quê? Eu, até os 17 anos, eu nunca tinha lido um livro. Sim. Por quê? Não é certo ou errado, mas eu não gostava, não conseguia me conectar com o José de Alencar, Iracema e todas Pode as abrir para nós, Diogo. Abre para nós ali. Todas as coisas que tinha na escola. Então eu não conseguia me conectar com esse perfil de leitura. Sim. Tem pessoas que conseguiam se conectar, isso era eu. Então eu nunca tinha lido um livro.
Na escola, eu sempre fazia para passar. Então, eu era o aluno que, quando tinha que apresentar o trabalho do livro, eu lia as 5 primeiras páginas, as 5 do meio e as 5 últimas. E apresentava o trabalho. E eu sempre dizia, até os meus 17 anos, que eu não gostava de ler. Até que eu ganhei de presente de um amigo um clássico, um livro de 1963, chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E ali, quando eu li aquele livro aos 17 anos, eu me apaixonei pelo tema. E nunca mais me afastei. Eu tenho mais tempo de vida estudando essa linhagem de comportamento humano, mais tempo estudando do que não estudando. Que eu estou com, da gravação desse vídeo hoje, 36 anos, 3.6 turbo. Turbo ainda, né? Eu estreiei em 1987. 36 anos de experimentação. É jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. E aí eu comecei com 17. E ficou bonita, maneira essa capa aí, né? Bem atraente. Sim. E a Bíblia da Inteligência, né? E o nome tem a ver com os ensinamentos que tu tirou da Bíblia mesmo, estudando? Ou como que surgiu a ideia desse título? Porque ficou um título muito bacana, assim, muito atraente, a Bíblia da Inteligência. Sim. Manual perfeito, né? Mostra a capa. A ideia do livro aqui ó, dá um reflexo do cérebro. Não, ele é todo lindo, Ele tem não sei se o pessoal vai ver ali no vídeo, mas ele tem toda uma textura, né? Sim, o cérebro, eu não entendo essa parte, mas é em alto relevo. É alto relevo, né? Tem um relevo aqui. É lindo, lindo. Parabéns pelo. E quando a palavra Bíblia, a Bíblia na palavra na essência significa livro. Então o projeto inicial era o livro da inteligência. Só que a gente quis fazer uma estratégia de brand mais profunda. Sim. Que é um nome mais chamativo, a Bíblia da Inteligência. Para provocar as pessoas que não têm entendimento sobre a Bíblia. Sim. E que são dublês de entendimento. E para chegar... Foi o que tu falou. E olha que perfeito. Vê que tudo, quando a gente tem um propósito, tudo se encaminha. A Bíblia, nome mais perfeito, que está dando certo há milhares de anos, Bíblia, e você falou, né, que são os pilares para chegar à sabedoria. Ou seja, é para a pessoa chegar ao que realmente a Bíblia quer nos dar, é a sabedoria, né? A Bíblia Sagrada falando. Sim. Tremendo, tremendo. E aí o que acontece com o livro? Ele não é um livro escrito com ghostwrite. Sim. Esse é um livro meu. Tu pega 95% dos livros hoje no Brasil, o leitor não sabe, mas não são mais escritores. Tem muitos livros que são tirados de palestras. Os palestrantes fazem muito isso. Tem lá o pessoal que começa a pegar trechos de palestras e monta um livro. Sim. Não poucos livros hoje são escritos pelo autor. E eu não consigo, eu não sei, posso estar errado, né? A gente não é o dono de toda a verdade, mas eu não consigo entender de um livro assim, dessa forma, assim, que a gente sabe que estão fazendo. Para mim o livro eu também estou escrevendo um livro. Estou me aventurando, estou começando, mas eu estou escrevendo um livro lá falando sobre crise. E eu tenho dias assim que eu não estou, sabe, eu digo assim, não, eu não vou escrever hoje. Porque eu sinto que ali as minhas palavras têm que gerar uma conexão, tem que gerar uma verdade. Eu tenho que transmitir muito bem o que eu estou... Então, se eu não estou bem comigo mesmo aquele dia, assim, eu decido, eu não quero escrever ele para botar uma... Então, eu acredito, você como já é alguém que tem um profundo conhecimento, além de todo o teu conhecimento, mas também que lê muito, eu não sei se é válida essa forma que eu penso, mas eu acredito muito nisso, que para mim escrever eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso estar... Né? Eu preciso estar muito sendo do que eu quero transmitir ali, né? Então eu preciso estar muito emocionalmente, espiritualmente, estar muito... Então eu procuro sempre assim, naquele dia assim que eu digo, não, hoje eu estou decidido a transmitir. Agora eu quero transbordar, né? É que quando tu tá bem, a tua criatividade ela vai funcionar muito melhor. Vai conseguir elaborar melhor o que tu tá... Porque às vezes tu até tá com aquele sentimento, tu tem alguma coisa a transmitir, mas tu não consegue transmitir em palavras. Sim. E daí não é tão... Tu não consegue passar a conexão que realmente, né? Eu vejo que o poder de transformação de um livro está no poder da intenção que o escritor escreve. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam do frio, tem pessoas que gostam do calor. Sim. Não é errado um livro escrito... por alguém que foi lá e pegou sua palestra, uma pessoa escreveu um livro e ele diz, esse é o meu livro, mas não foi ele que escreveu. Não é errado. E se é um conhecimento, pode ajudar muitas pessoas. Isso sim.
É questão de gosto, não é certo ou errado. Entendi. É questão de gosto. Perfeito. Uns gostam do inverno, outros gostam do verão. Eu gosto de ter a minha essência no livro. Ele tem que ser eu ali. Poderia dizer que são estilos, né? Exato. Não é certo ou errado. São estilos. Na verdade, para o que a gente se identifica, não faz sentido, né? Sim, que a gente busca. Mas tem para todo gosto, né? Já diria o filósofo Charlie Brown Jr. Grande filósofo. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não é de verdade, né? Que nem diriam. Então, nesse livro, A Bíblia da Inteligência, o que eu fiz? Ele é o primeiro livro do mundo que foi escrito para 3 tipos de leitores. Você consegue ler esse livro em 2 horas. Olha só. Por quê? Porque eu já antecipei o trabalho que eu fazia, eu fiz para as pessoas. Porque conforme eu ia lendo livros, eu ia resumindo, eu fiz isso com o meu livro. Todo ele já tem um resumo, ele já é circulado. Pode mostrar para a câmera aqui. Sim. Tem as partes circuladas aqui, ó. A tarja laranja de fundo aqui, o meio bege, como está aparecendo. Tem as frases âncoras, as tarjas. Aqui tem as tarjas, as frases âncoras. Que bacana. Então ele inteiro é escrito assim. Já está todo resumido. Então o que acontece? Um leitor que diz assim, não gosto de ler, ele pode ler como um leitor iniciante. Então ele vai ler só as partes. E tu sabe que fica muito intuitivo isso, porque eu estou lendo um livro do João Adib e da história dele. Inclusive ganhei dele de presente e é bem nessa dinâmica e é gostoso. Porque embora tu esteja acompanhando, lendo todo do início ao fim, tu chega sempre, quando tu começa ele já te gera um impacto. Opa, tu já sei do que vai se tratar, né? Eu levei 6 meses só interligando o conteúdo. Eles lendo só a parte sublinhada, eles conseguem ler em 2 horas o livro inteiro e entender toda a mensagem do livro. Para quem é leitor intermediário, ele vai ler a parte sublinhada e a parte em negrito. O sublinhado e o negrito. Ele vai ler os 2, que é intermediário. E aí quem é leitor avançado, aí lê do jeito que quiser. Então ele é um livro já preparado para 3 perfis de leitores. Qual que é o feedback que eu tenho recebido? Muitas pessoas que leram como um leitor iniciante, que diziam que não gostavam de ler, não é que eles não gostavam de ler, eles não gostavam da leitura, do que já tinham lido, igual acontecia comigo. Sim. Não é que eu não gostava de ler, eu não gostava das leituras que tinham me ofertado. Exato. E quando eu li aquele livro do Joseph Murphy, eu aprendi a gostar de ler. O meu intuito com esse livro é criar uma nova geração de leitores, porque a maior parte das pessoas estão buscando distração e não informação. Sim. Elas estão buscando apenas entretenimento e não conhecimento. Por isso que eu usei o termo apenas, porque entretenimento é maravilhoso. Sim. Mas além de entretenimento, eu tenho que ter conhecimento para poder desfrutar. Mas ele não é o essencial, né? Então o livro ele pode ser lido em 2 horas e entender ele inteiro. Sabe que o Joel J, Felipe, ele fala, você falando agora, ele adora ler. Sim. E ele falou o seguinte, que ele criou um hábito, como ele gosta de ler muito, e lê muito. Tu falou a maior verdade, a pessoa só não gosta de ler se ela lê o livro ruim, que não se identificou com ela. Não se conectar com Sem conectar com o livro. Porque, na verdade, não vamos dizer que existe livro ruim, mas talvez para o que ela procura, né? E o Joel J disse que ele lê ali, ele vê assim, se em meia hora ali, não lembro bem certo assim o tempo, se não deu assim, ativou uma chave, ele já abandona. Sim. Porque ele sabe que a leitura tem que ser prazerosa. Né? Então a obra que te apresentaram eram ruins, eram obras que não faziam sentido por aquela coisa que ardia na chama. Sim. Por que tem muitas, talvez na escola lá, o que a gente aprende hoje nas escolas, pouco a gente leva para a vida, apesar de ser importante. Então muitas coisas não chamam atenção porque não tem muito a ver com o nosso propósito. Tu não vai pegar um livro lá talvez de biologia, para ti não vai fazer sentido. Mas, ou qualquer outra matéria, estou dando um exemplo. Sim. Então é por aí, a gente identificar, tem muitas obras boas e como fica prático dessa forma, porque a pessoa consegue já ir despertando esse hábito da leitura e daí fica mais prazeroso e quando vê ela tá... Esse é o feedback que eu recebo, eles começam lendo como um leitor intermediário ou iniciante, gostam do livro, eles querem ler o livro inteiro. Ele desperta, é como uma amostra grátis. Sim. Você chega lá na prova, amostra grátis, gostou, tu quer levar o produto. E ele tem uma intenção muito grande que ele... Tu lembra aqueles livros que tinha os pequenininhos assim que chamava Minutos de Sabedoria? Que tu abria assim e tinha uma mensagem por dia? Sim. Eu botei tanta intenção... Quase um devocional, né? Que qualquer página que tu abrir tem uma mensagem para teu dia. Ele funciona dessa forma também. Se eu te pedir agora uma página, vai ter uma mensagem para ti aqui. É surreal, eu uso isso na Escola do Sucesso. Eu digo para as pessoas, diz uma página aí. Eles falam uma página. Eu vou dizer, aqui tem uma frase que é para ti.
Só tu vai ter que digerir e entender. Talvez não seja nem agora, mas é pra ti. Isso aqui tem muita intenção. E tudo é energia. É intencional. Né? Diz uma página aí. 77. 7 energia. Deus. Pelo amor de Deus. Ó. É a conexão, ó, a página que tu escolheu é a conexão com a 7677. Olha o que ela diz aqui, ó. Faça sempre o seu melhor na condição que tem hoje e transforme isso em algo legal. Divirta-se. E aí diz assim, ó, aquilo que você enxerga hoje no palco, um dia esteve nos bastidores produzindo. Nossa. Aquilo Nossa. que você enxerga hoje no palco, um dia esteve nos bastidores produzindo. Tá aí um recorte. Isso tremendo. é pra ti. Isso é pra mim. Tu tem que entender e digerir o porquê. Esse livro, ele não erra. Não, agora eu vou... Legal o porquê. Diz uma página aí. 26. Se o homem tá dizendo, né? Faz sentido. Mas eu me identifiquei. Já tô... É pra ti, só não sei o quê. Mas tem que digerir. Na 26 diz assim, é pra ti, ó. Você não pode ter o comportamento de um amador e esperar o resultado de um profissional. Só não me pergunte por quê, eu te conheci agora. Dom, talento e sorte são nomes que se dá para a indisciplina. Eu vou comprar esse livro. Não, tu já ganhou o livro. Olha aí. Pedis e recebereis. É isso aí. Ganhar um autógrafo. Só não ganha quem não pede, né? É isso aí, tremendo. Para nós finalizar com chave de ouro esse podcast maravilhoso, Felipe, muito obrigado mais uma vez, a tua presença aqui. Não é para mim, é para as pessoas. Eu estou aqui para honrar a tua história, porque a tua história merece ser ouvida. Obrigado. Mas o principal é as pessoas que vão ser tocadas com esse material, tenho certeza disso. Não tenho dúvida que muitas pessoas vão se inspirar, vão te busquem os treinamentos do Felipe. O Felipe tem transformado centenas e milhares de pessoas através do seu conhecimento, através da sabedoria divina que Deus deu para ele, porque não é só na força do braço, ele não chegaria onde ele está. Então é um monte de sequência, ele vai te ajudar você também a encontrar esses pilares que vão te levar a ter uma vida em todas as áreas com prosperidade. Acompanhe o Felipe, segue ele lá, compra esse livro aqui que eu tive a honra de receber hoje e vou aprender tudo que tem ali as lições. E eu queria que você deixasse as pessoas que não estão encontrando um propósito, as pessoas que estão talvez com alguma dificuldade de encontrar propósito no seu negócio, na sua vida, qual é a dica que você deixa para elas, Felipe, que você crê assim, ó, faça isso, foca nisso, que tenho certeza que você vai se descobrir novamente, que você vai... Teve durante todo o programa né, várias dicas, mas agora eu queria que para a gente fechar com chave de ouro, que você diria assim, faça isso, além de você ir lá e adquirir um curso com o Felipe, ele vai te deixar aqui já vai te dar uma degustação do que vai ser isso. Primeiro é a compreensão de que a nossa vida física nesse plano aqui, ela é finita. Então um dia nós seremos apenas uma memória. Um dia você tomará o último café com um amigo. Um dia tu dará o último abraço no teu pai. Um dia tu dará o último beijo no teu filho. Um dia você dará um último abraço na tua mãe. E um dia você terá o teu último suspiro. E quando esse dia chegar, que você tenha a sensação de que você fez a vida valer a pena. Porque desse plano a gente só leva uma muda de roupa e nem somos nós quem escolhemos. Então compreender que a vida ela precisa de equilíbrio emocional para que nós tenhamos sucesso financeiro, sim, mas que a gente não seja um derrotado dentro de casa. Porque se a pessoa não vence dentro de casa, ela não vai vencer em nenhum outro lugar. Porque nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. Quando eu era criança, eu tinha muito medo do escuro. E eu lembro que nós só tínhamos um quarto na casa. E esse único quarto da casa ele era dividido por um roupeiro, não tinha parede. Era um roupeiro que dividia a cama dos meus pais
da minha cama. E eu tinha medo do escuro. Então eu queria que a mãe deixasse a luz acesa. Mas era a mesma luz, se ela deixasse a luz acesa, clareava os 2 quartos. E ela queria apagar a luz. Quando ela apagava, eu começava a chorar. Ela acendia, eu parava, ela apagava. E ela perguntou o que acontecia. E eu disse para minha mãe o seguinte: mãe, é que parece que tem monstros aqui dentro do quarto quando tu desliga as luzes. E eu ficava com muito medo daquilo. E aí ela tentou usar uma estratégia, disse: então vou contar uma história para te dormir. E eu, lá na minha ingenuidade, ela conta que eu disse que se eu estiver dormindo, aí será pior, porque daí que os monstros vão me pegar. E ela disse o seguinte: então eu vou contar uma história para os monstros dormirem. E ela sentava do meu lado e começava a contar histórias para os monstros dormirem. Eu pegava no sono e acordava só no outro dia. E assim ela resolveu esse meu medo. Então, qual é a história que você conta para você mesmo? Porque é essa história que você conta para você mesmo, todos os dias na tua cabeça. Qual é a pergunta que você mais se faz? Isso está dominando a tua vida. Então, os monstros não eram reais, mas o suor era real, o medo era real, o pânico era real. E quando ela mudou a estratégia, ela resolveu aquilo. Então, algumas vezes, se você tem um sonho, uma meta, um objetivo, e você está encontrando dificuldades, não desista do sonho, da meta, do objetivo. Mude a estratégia. Nossa. E eu finalizo com a segunda frase mais compartilhada desse livro, que é a frase que diz: alcança a riqueza aquele que alcança um padrão mental de riqueza. Alcança a pobreza aquele que alcança um padrão mental de pobreza. Meu muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui. Inspirador. Muito obrigado, Felipe. Que Deus te abençoe nesse teu projeto lindo, que tu continue inspirando, transformando a vida das pessoas, e que cada dia esse teu dom, porque eu sei que você é uma pessoa que você não para, você continua, você nunca sabe tudo, você sempre quer melhorar e saber mais. Sim. Então que você continue crescendo a cada dia, e o principal, carregando essa essência que é Jesus, que é Deus na tua vida, que você consegue ligar a vida das pessoas através de um propósito maior. Muito obrigado. Prazer. Somos honrados pela tua presença nesse programa. Obrigado. E as pessoas encontram também mais informações lá, tanto dos treinamentos, as mentorias, o livro, em @FelipeBorbaOficial. Isso aí, segue lá o Felipe Borba, @FelipeBorbaOficial, segue a Compra Alto, segue também a SMK Cast, e será uma honra ter vocês junto conosco nessa jornada, que é uma jornada de propósito. Um abraço a todos, muito obrigado.